Olá, eu sou o Júlio, sou sommelier, psicanalista, Olá, eu sou Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista. e esse é o Psicanálise com Vinho. E hoje vamos falar sobre destino. É, É isso a aí. primeira frase que me veio à cabeça foi o início do filme A Grande Beleza. E eu vou ler essa abertura, em tradução, claro, original em italiano, como começa o filme. A essa pergunta, quando eu era jovem, meus amigos sempre davam a mesma resposta: a buceta. Eu, por outro lado, respondia: o cheiro das casas dos idosos. A pergunta era: do que você realmente mais gosta na vida? Eu estava destinado à sensibilidade. Eu estava destinado a me tornar um escritor. Eu estava destinado a me tornar Jeff Gambardella. E eu começo com essa frase porque é interessante que a gente fala em destino como algo do futuro, mas às vezes a gente constrói também, né? Essa história de eu fui destinado a ser quem eu sou agora. Mas o fato é que eu gosto muito dessa fala inicial do filme, porque eu também gosto do cheiro da casa dos velhos. Eu não sei se é a coisa que eu mais gosto, tá? Mas eu gosto. E aí eu escolhi um vinho que diz disso, porque esse cheiro da casa dos velhos me faz pensar em casa do vô e da avó, e dentre outras lembranças que eu tenho são das histórias. Todos os meus avós eram maternos, paternos, todos grandes contadores de histórias. Então contavam histórias da família, as histórias de antigamente, e com rodeios, idas e vindas. E o vinho que eu escolhi hoje, ou me escolheu, ou o destino escolheu para que eu bebesse hoje, é esse vinho que é de Caxias do Sul, da vinícola Dom Afonso, que chama Parole de Família. E é um Pinot Noir. Eu cheguei a pensar, porque como eu estava com essa frase na cabeça, eu cheguei a pensar em buscar um vinho velho, que tivesse esses aromas mais evoluídos, que lembram madeira e tudo mais, mas escolhi esse, que é um vinho bastante complexo, mas que predomina a fruta nele, uns aromas florais, assim, não tem exatamente esse cheiro da casa dos velhos. E tu, Juliana, o que que tu escolheu para... Não, eu vou contar como é que se deu a minha escolha, então, Júlio, de hoje, assim, né? Eu tinha pensado que eu queria. Eu não entendo nada de vinho, todo mundo sabe disso, né? Isso já não é novidade para ninguém. E eu tinha pensado em trazer um vinho grego, porque eu queria trazer alguma alusão aos oráculos, assim, né? E Uhum. aí eu mandei mensagem lá pro pessoal, né, onde eu costumo comprar meus vinhos, né, e pedi, né, teria algum vinho grego e tal para me indicar em loja. E aí o rapaz que costuma me atender, ele disse, só um pouquinho, Juliana, eu vou dar uma olhada. Ele voltou e disse, infelizmente em loja a gente não tem nada, eu posso pedir e tal, mas não daria tempo, né, para o nosso episódio aqui. Ele disse, mas eu vou te sugerir o que eu tenho aqui em loja, que está numa promoção, acho que ele sabe que eu gosto de promoção, né, Júlio, assim, e sabe um pouco o meu gosto, então era um rosé, né, ele disse, então eu vou te sugerir um vinho que é um francês, que está com preço ótimo, e aí eu achei curiosa, ele mandou a foto, e aí é esse vinho aqui, ó, não sei se, peraí, dá para enxergar? Éden. Uhum. E aí eu pensei, né, então tá aí um nome, né, que me fez pensar uma série de coisas. Inicialmente disse, não, então não era bem isso que eu queria, obrigada, né, mas aquilo ficou dentro de mim e eu comecei a pensar, né, e aí eu já vinha pensando mais ou menos por onde, né, conversar aqui contigo sobre o destino, enfim, né, e aí eu fiquei pensando, né, Júlio, que no relato bíblico da criação do mundo, quando a Eva desobedece, então, a ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento, ela experimenta, né, gosta e acaba tentando Adão a fazer o mesmo. Eles, em função desse ato, né, proibido, são expulsos do paraíso, né, são expulsos
do Jardim do Éden, né? E em função dessa, né, em razão dessa punição, enfim, né, se gera, né, o que a gente sabe, né, a partir do entendimento da religião, enfim, né, o que a gente sabe que se chama, né, o pecado original, enfim. E como eu estava pensando em articular, né, Júlio, o destino com os aspectos dos desejos proibidos, da culpa e da punição, que é um pouco que eu vou tentar hoje, né, assim, ir articulando aqui na nossa conversa, eu pensei, então, que o acaso tinha me trazido um bom vinho para a gente poder conversar hoje, então, que se chama Éden. Muito boa escolha. Pois Escolha não, né? Foi o acaso, né, Júlia? o destino te escolheu. O destino. O destino escolheu o vinho. Eu também acho, de certa maneira, o destino escolheu esse vinho para mim, porque eu ganhei num evento que eu participei, e por acaso é da vinícola de um amigo, que por acaso é muito próximo, que por acaso é um vinho que eu gosto, que por acaso as uvas vêm da cidade onde minha mãe nasceu, um monte de acasos, e que lá pelas tantas a gente junta tudo isso e tá, foi o destino, né? Quando a gente consegue assumir um significado. E eu pensei algumas coisas também, não sei se pelos mesmos caminhos que tu, provavelmente não. E essa ideia, assim, né, do destino como algo dado a posteriori é o que fica mais para mim, assim, né? Como não algo que é feito antes, mas depois, na hora da narrativa, quando a gente vai contar a história, que então a gente conta a história de tal maneira como se tudo fosse guiado, né, para que acontecesse o que aconteceu. Quando, bom, o acaso no mundo existe. Eu não sei se a gente está disposto em psicanálise a assumir que haja acaso no nosso inconsciente, mas no mundo me parece que sim. E é claro que esse acaso do mundo, essa sorte, vai ter implicações na nossa vida e como nós vamos desenvolvendo, né, o nosso aparelho de pensar, como nós vamos sentindo, como nós vamos lidando com as emoções. E os gregos têm a ideia assim, né, das moiras, né, que seriam três mulheres que teciam o destino, né, cada uma com a sua função, e esse destino era tecido a partir, então, dessa tecelagem com a roda da fortuna. E, às vezes, então, o destino de cada um, de acordo com a roda da fortuna, ficava mais alto, com mais sorte, né, com a sorte positiva, e outras vezes com azar, como é a nossa vida, né, desses ciclos, né, então, a partir disso, que o destino de todas e de todos, por sinal, né? Os gregos acreditavam que, inclusive, os deuses estavam submetidos ao destino tecido dessa maneira, com única exceção feita a Zeus, que poderia mudar o destino sem sofrer consequências, ou seja, sem alterar a ordem cósmica, que era algo muito caro aos gregos, né? Que o cosmos tinha uma ordem que precisava ser respeitada, e quando essa ordem não fosse respeitada, inclusive o destino, então aquele ou aquela que cometesse esse pecado, e era um pecado mesmo, né? Era a híbris, né? Esse pecado de ir contra a ordem do universo. E vários mitos vão narrar isso, inclusive o Édipo, né? Como estava destinado, e quando ele tenta desafiar o destino, bom, o destino volta e cobra juros e correção monetária, né? Ou seja, como se tivesse algo do universo que nos levasse a certos fins. É claro que na leitura da psicanálise, né, a gente vai pensar em como esse destino é algo mais inconsciente, né? Penso talvez não tenha pensado nas mesmas camadas de profundidade que tu nesse aspecto, né, Juliana? Mas tem uma frase que rola na internet, que é do Jung, inclusive, né? Que diz assim: tudo que não enfrentamos em nós mesmos acabamos encontrando como destino.
E efetivamente, né? Então, às vezes, as repetições, se nós pensarmos, né? É o que a gente vai repetindo sem pensar, e a gente vê na vida cotidiana, assim, né? Ah, por que que eu escolho sempre o mesmo namorado? Ah, mas que tem o dedo podre, né? Ah, por Sim, que isso sempre acontece comigo, né? Por que eu sempre tropeço na mesma pedra? E a gente vai pensar que tem aspectos aí que não. Eu nem sei o quanto que nós poderíamos pensar assim, ou mais propriamente como inconsciente, ou até como fora da psique, né? Como marcas que a gente não são pensáveis ainda, né? E que a gente precisa conseguir trazer para o psiquismo, né? Ou seja, até poder tornar inconsciente, inclusive, para que possa sentir e, a partir disso, quem sabe, encontrar algum tipo de representação. E, enfim, essa é uma maneira de pensar, e a gente sabe como a psicanálise é muito calcada na tradição ocidental, quando Freud usou do mito do Édipo e de outros, o quanto outros e outras pesquisadoras da psicanálise foram se utilizando de diferentes mitos. O Bion vai fazer releituras também do próprio Édipo, de Ur, enfim, outros mitos também, né? Mas, por uma provocação tua, Juliana, né, eu vou trazer também uma outra forma, né, de pensar, que é como a mitologia africana pensa na questão do destino, né, especialmente na questão da encruzilhada. Nós tivemos num evento juntos, né, com a Yasmin Honmart, que pensa a psicanálise, pensa nas questões do racismo, nas questões sociais que envolvem a psicanálise e traz também esse pensamento de matriz africana, né? E ela coloca uma coisa muito bonita, inclusive no livro que eu comprei dela, ela fez a dedicatória e falou sobre justamente as encruzilhadas. E eu vou trazer um trecho de um texto dela, um texto curto, assim, mas que ela traz algumas informações importantes. Ela diz assim: na mitologia de origem Yorubá, Exu é o senhor da encruzilhada, um espaço em que múltiplas formas, figuras e forças se colidem. Nesse trecho ela cita Rodrigues, tá? E ela diz assim, explicando melhor e parafraseando e citando também Anjos. Ideia de encruzilhada para falar de encontro entre diversos, encontro este em que não há amálgama, nem uma assimilação. A encruzilhada como ponto de encontro de diferentes caminhos que não se confundem na unidade, mas seguem como pluralidades. Isso é interessante porque traz o destino não mais com essa ideia de um tecido coeso e imutável, ou que não pode ser mudado, ou quando é cortado é a morte, né? Mas a ideia de destino como caminhos, né, como algo múltiplo, que traz consigo também o acaso. E essa ideia é muito boa, né? Acho que é uma ideia muito boa para a gente poder usar. Eu diria, não sei se eu classificaria uma ideia como boa, como ruim, né, Diana, mas é uma ideia usável, né? Uma sim, ideia ela abre útil. caminhos, né, Júlia? Abre caminhos, né? Uhum. Exatamente. Claro, porque E a encruzilhada, de modo geral, a gente pensa na encruzilhada em que Édipo encontra Laio, né? É nesse sentido também que ela traz essa reversão, né? De uma outra forma de pensar, né? Uhum. uhum. Pois é, porque quando é Édipo encontra lá, é assim, é um dos dois que precisa passar. Isso. Não, e é um Só. encontro que estava predestinado a acontecer, né? Que é exatamente Uhum. isso, né? Algo que já vinha, né? Há muito já, né? Assim, estava fadado a acontecer, não tinha como se escapar, né? E o que ela coloca é algo do novo que emerge, né? Muito interessante essa proposição dela mesmo. Abre muitos É. caminhos. Uhum. Exatamente. E, bom, tem outras coisas que eu fui pensando aqui, mas eu acho que se tu quiser trazer o que tu pensou, até porque eu ia entrar num outro aspecto que eu acho que, pelo que tu comentou, vai para esse caminho, que é uma frase do Bion muito interessante, num texto dele que é Psiquiatria em Tempos de Crise, que ele diz assim, que o destino do desenvolvimento emocional
está assentado, como um todo, nas mãos de um... eu estou traduzindo ao mesmo tempo aqui, de alguém emocionalmente subdesenvolvido, mas bem equipado. E ele fala assim das partes da mente aqui, né? Então, tipo, essas partes da mente ditas, né, vou traduzir, underdeveloped, né, como, né, no sentido de que são as partes mais primitivas, né? E pelo Sim, que tu sim. comentou, é por aí que tu foi pensando, então deixo a bola contigo Eu agora. vou trazer o que eu fui pensando, Júlia, a gente vai tentando articular, porque tu trouxe coisas que eu queria propor depois, mas aí para eu poder voltar a dialogar contigo, eu vou ter que propor o que eu pensei antes, então vamos fazendo isso, né, como a gente consegue, né, porque eu acho que tem, né, Júlia, isso que só para fazer uma ponte, assim, né, que eu acho que é muito importante que tu está trazendo, da gente poder pensar essa delicadeza de poder escutar na particularidade mesmo de cada vivência, né, o que tem a ver com uma repetição, né? O que está regido, vamos dizer assim, né, por uma compulsão inconsciente a repetir-se, né, de uma experiência desagradável, enfim, né? E o que tem a ver com o encontro com o acaso, né? Então, eu acho que é de uma delicadeza também a gente poder botar isso a trabalhar, né? Enfim, para pensar de que ordem são as coisas, né? Mas eu vou voltar, enfim, né, ao que eu tinha inicialmente pensado a trazer, né? Que é um pouco no sentido de como que essa ideia do destino, né, também atravessou, vamos dizer assim, o pensamento do Freud, porque é uma ideia que está presente, não é exatamente um conceito, mas é uma ideia, né, que se atravessa, né, e que colabora, inclusive, com a criação de alguns conceitos. Então, eu vou, claro, né, um recorte muito assim, né, breve, evidentemente, que eu vou fazer aqui, mas eu vou iniciar, né, retomando a ideia do Édipo, né, Júlio, que eu acho que é bastante importante para a gente poder entender também, né, o que o Freud entende por destino. E lá na interpretação dos sonhos, o Freud diz assim: Édipo, o rei, é o que se conhece como uma tragédia de destino. Aí ele segue. Vou fazer alguns recortes, enfim, né? Mas para pensar aqui o que me interessa. Deve haver algo que faz uma voz dentro de nós ficar pronta a reconhecer a força compulsiva do destino no Édipo. Aí ele segue. Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido nosso, porque o oráculo lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino para nosso pai. Nossos sonhos, né? Claro que está dentro da interpretação dos sonhos, né? Nossos sonhos nos convencem de que é isso o que se verifica. Bom, aqui é então esse recorte que eu queria trazer, né? Porque o Freud traz, né, justamente isso que ele vai chamar aqui como uma tragédia de destino que acontece no Édipo Rei, né? Como de alguma maneira, né, algo que fala de todos nós. E eu gosto muito dessa, que é uma voz dentro de nós que é capaz de reconhecer, né? Isso eu acho que é muito interessante também. Aí, lá no Além do Princípio, Júlio, ele vai dizer o seguinte, porque aqui ele já traz como mais um conceito mesmo, né? O que a psicanálise revela nos fenômenos de transferência dos neuróticos também pode ser observado na vida de certas pessoas normais. E aqui é o que me interessa. A impressão que dão é de serem perseguidas por um destino maligno, isso que tu dizia, né, do dedo podre, né, enfim, essas escolhas que se repetem, escolhas inconscientes, né, ou possuídas por algum poder demoníaco. A psicanálise, porém, sempre foi de opinião de que seu destino é, na maior parte, arranjado por elas próprias e determinado por influências infantis primitivas. Assim, encontramos pessoas em que todas as relações humanas têm o mesmo resultado. Aí ele traz alguns exemplos, né, que se repetem na vida de algumas pessoas, né? Então, uma sensação de ingratidão do outro, né, de desamor, né? Ele vai de traição, né? Onde isso repetidamente, né, acontece inefavelmente como destino na vida daquela pessoa. Então, aí ele diz que existe realmente na mente uma compulsão à repetição
que sobrepuja o princípio de prazer, porque aqui ele articula, né, Júlia, esse destino a algo ligado ao sofrimento, à desgraça. Isso é importante para nós, né? Por isso a tragédia de Édipo, né, também vai por esse... Aí, Júlia, eu quero trazer mais 2 pequeníssimas citações que vão ao encontro do que tu colocava, se a psicanálise, os psicanalistas estão dispostos a reconhecer a força do acaso, o lugar, o papel do acaso, né? Acho que foi mais ou menos assim que tu formulou, né? Alguma coisa assim. Então, eu quero trazer aqui uma grande nota de rodapé que em 1912 o Freud escreveu na Dinâmica da Transferência, e eu acho que é uma daquelas notas de rodapé, assim, que são um tesouro, então eu vou ler aqui, porque tem a ver com essa provocação que tu faz. Aproveito essa oportunidade para me defender da acusação errônea de haver negado a importância dos fatores inatos, constitucionais, e por ter acentuado a das impressões infantis. Uma acusação como essa origina-se da natureza restrita daquilo que os homens procuram no campo da causação, em contraste com o que ordinariamente é válido no mundo real. As pessoas preferem satisfazer-se com um único fator causativo. Aqui ele está falando da etiologia da neurose. A psicanálise já falou muito sobre os fatores acidentais, acidentais no sentido daquilo que acontece, né, na vida da gente, na etiologia, e pouco sobre os constitucionais, mas isso se deveu apenas ao fato de ter podido contribuir com algo de novo para os primeiros, enquanto que inicialmente não sabia mais do que era comumente conhecido sobre os últimos. Recusamo-nos a postular qualquer contraste, em princípio, entre os 2 conjuntos de fatores etiológicos. Pelo contrário, presumimos que os 2 atuem regularmente em conjunto para ocasionar o resultado observado. Aí, Júlio, o que me interessa principalmente. Talento e sorte determinam o destino de um homem. Raramente ou nunca só um desses poderes. Então, aqui ele traz essa questão do talento, né? Disso, talvez, né? De dentro, né, Júlio? E a sorte, né? E somente para finalizar esse início, então, né, do que eu tinha pensado de trazer, que tem a ver também com essa provocação tua. Lá no Análise Terminável e Interminável, então lá em 37, o Freud vai dizer assim: é verdade que se o paciente que dessa maneira foi restaurado, né, assim, ele está falando aqui pós uma análise, né, nunca produz outro distúrbio que exige análise, não sabemos quanto sua imunidade pode ser devida a um destino bondoso, olha que interessante, que lhe poupou provações demasiadamente severas. Então, ele traz esses elementos também disso, né, Júlio, que a gente vai encontrando também pela vida, e que pode nos exigir mais ou menos, né, assim. Agora, um pouco para ir dialogando com essas provocações que eu acho que são interessantíssimas, né, porque existe uma tendência, né, Júlio, acho que isso sim nos interessa discutir, né, na mente da gente de tentar criar sentido para as coisas, né? Então, quando algo acontece, né, a realidade me frustra, né, eu posso, né, assim, fazer uma leitura de que é porque eu mereço, ou de que é porque para mim, então, nada, né, de bom serve, né, o meu destino é sofrer mesmo, né. Então, tem uma tendência na mente da gente de tentar criar sentido para as coisas. Então, acho que isso, né, também nos interessa colocar, porque é claro que quando o Freud propõe, né, essa ideia de que isso que ele vai chamar de neurose de destino ou compulsão a destino, né, que é algo que a gente, sem se dar conta, inconscientemente, constrói na própria vida, né, para se encontrar com situações ruins, né, que é disso que se trata. É claro que a gente não está com isso dizendo que tudo de ruim que a gente encontra é porque a gente construiu, né? Então, isso seria uma espécie de loucura também, né? A gente achar que a gente cria tudo, né? Então, tem algo que vem também, né? Mas que a gente tem que poder reconhecer, né, Júlio, quando essa encruzilhada, como a Yasmin propõe, né, também nos oferece algo de um encontro com aquilo que é novo, né? E aí a gente já não estaria nessa ideia de compulsão à repetição, compulsão de destino, né?
porque poder contemplar o que é novo, poder contemplar bons encontros, tá já, né, justamente assim, dentro de uma condição de quem pode usufruir, vamos dizer assim, né, do que a vida apresenta, né, e não tá preso a esses modelos infantis, né, de sofrimento. Sim. Eu acho que a palavra destino é uma dessas, como toda ação, né? Mas talvez me dei conta agora que a gente tem uma questão aí que é a seguinte: nem sempre a gente usa destino com a mesma, Sim. né, com o mesmo significado, né? E aí até aquela questão que o Wittgenstein coloca, né, o filósofo da linguagem, que faz primeiro um tratado de lógico robustíssimo, assim, e depois escreve ele muda o pensamento dele, que simplesmente desdiz tudo que ele tinha pensado ainda em latim o título, né? Tractatus Lógicos Filosóficos, né? E ele desdiz isso e ele recoloca, né? E dizendo assim que não existem verdadeiras questões filosóficas, que todas as questões são de linguagem, todas as questões que são pensadas como filosóficas, na verdade, são mal entendidos, né? Essa é como ele coloca, assim, evidentemente eu fico com a segunda versão dele. Às vezes a gente tem um pouco, porque acho que um dos pontos é o seguinte, né? É pensar que o mundo é aquela, inclusive uma ideia filosófica aí, né? Do design inteligente do mundo, né? Ou seja, o mundo só é como é, olha só que bonito, como uma vez eu vi uma pessoa religiosa descrevendo o órgão masculino sexual da seguinte maneira: olha só, dá para ver como foi moldado direitinho, né? Ou seja, uma ideia de que só pode ter, né, uma inteligência perfeita que desenhou tudo para encaixar bonitinho, né? Ou a gente pode pensar que o mundo tem seus acasos e que dá o acaso de encaixar também, né? Acho que essa é um dos aspectos que a gente fala quando fala de destino, assim, um pouco como os gregos falavam, né? Como essa tessitura do universo, ou como que pode estar na providência divina também, né? Deus quis assim, então, mesmo que a gente não entenda, isso foi tudo desenhado e tudo mais. E um outro ponto é o ponto do acaso, né? Do acaso, bom, esse é do acaso externo, né? Mas o que eu coloquei assim sobre o quanto a gente está disposto em psicanálise pensar no acaso é no sentido não só não do desenvolvimento, né? Ou seja, de pensar que tem fatores de sorte, que cada um tem fatores inatos, como Freud traz, e fatores de desenvolvimento, mas o quanto a gente está disposto a pensar que quando, por exemplo, alguém faz um ato falho, foi só um acaso. Nesse sentido, né? Ou seja, se aconteceu, tem algo do inconsciente, tem algo dessa mente que está se mostrando e que a gente não sei o quanto que a gente vai estar disposto a aceitar que foi só um deslize e isso não tem Sim, explicação. pois é. Né? Tá bem. É nesse sentido que eu quis dizer. Né? Sim. E que realmente a gente vai. Eu acho que todas as teorias psicanalíticas, de uma maneira ou de outra, vão tentar lidar com isso, né? Inclusive com as explicações que vem depois, né? Que é isso, é tentar dar sentido para aquilo que aparentemente não tem, e na verdade a gente vai buscar um sentido mais profundo, da psicologia profunda, como Freud chamava, né? Quer dizer, tem um ato falho, tem algo por trás, eu não vou acreditar nessa explicação E tu superficial que foi sabe, dando. não, tá bem, e essa, agora isso, né, Júlio, que a neurose de destino, que eu acho que é uma ideia importante, assim, até principalmente para a clínica, assim, né, isso que tu dizia, né, dessas situações corriqueiras, assim, né, bom, as pessoas chegam e nos dizem, né, eu vim aqui porque eu sei que eu me boicoto, né, que é isso, né, assim, o dedo podre, como tu dizia, né, porque são situações
em que existe um certo reconhecimento, vamos dizer assim, né, essa voz capaz de reconhecer, né, que de alguma maneira, essa voz interna, né, de alguma maneira tem algo sim que atua, que age dentro da gente, que nos coloca em maus lençóis, assim, né, com perdão, assim, né, porque é isso, né, por isso que eu quis trazer hoje essa ideia que desliza, né, dos desejos proibidos, né, edípicos, né, incesto, parricídio, enfim, né, para o sentimento inconsciente de culpa e para o seu, né, também efeito imediato, que é a necessidade de punição, né, Júlia? Então, esse aspecto absolutamente inconsciente, que é isso que torna essa compulsão de destino tão difícil de poder ser mexida, né, quando ela é muito presente em alguém, porque tem justamente essa compulsão a se punir, né, sem se dar conta, porque existe uma culpa muito grande, né, em tudo aquilo que tem a ver com desejar, com desejo, né? Então, o desejo ele não pode aparecer, né? Então, eu acho que esse ele é um elemento importante, justamente porque é o que age, né, assim, de maneira muito silenciosa e é capaz de destruir a vida de alguém, né? Assim, de acabar com as capacidades, né, de poder amar, de poder trabalhar, de poder se relacionar, de poder contemplar, inclusive, isso que a gente está dizendo, né, que a vida oferece, que a vida apresenta, né, o acaso, né, seja lá o que for, né, ou poder brincar, como tu dizia, com um ato falho, né, Júlia, assim, sem ser uma coisa assim, né, olha, né, não, mas poder brincar também com isso que aparece seu, né, mas não, né, tem algo de muito silencioso nessa dinâmica que se dá inconsciente quando a gente está muito, de alguma maneira, assim, fixado nesse lugar de quem tem que pagar pela culpa, né? Então, esse eu acho que ele é um elemento importante, assim, para a clínica, para a vida, né? E para alguém poder se enfrentar, vamos dizer assim, com seus demônios, né? Esse aspecto demoníaco que o Freud traz, né? Em análise, todos nós vamos ter que nos haver com nossos demônios, e quando a gente entra em análise, a gente não sabe quais são os demônios que a gente vai ter que enfrentar, né, Júlia, assim. Então, acho que esse ele é um elemento importante, assim, né? Sim. Eu acho que essa questão se a gente pensa no quanto a gente vai fugir desses demônios, né, não tem muita fuga porque estão dentro. E acho que Mas, desculpa te interromper, mas de fugir de se implicar, né? Essa é que é a questão. Sim, claro. Eu acho que sim, acho que passa por aí. E eu fiquei pensando nessa questão dos demônios, porque, claro, é fugir de se implicar porque não tem como fugir deles, né? Assim, Exatamente, exato. e deles, que eu estou dizendo, são eles que está dentro de nós, né? Sim. Como, assim, o id, né, que foi traduzido como id, a gente acaba usando em português, em alemão é es, que é O isso, né? ele neutro, né? O isso, O né? isso. E que a gente, eu não sei como a gente usaria isso, mas quando a gente diz eles, né, eu acho que poderia ser uma possível tradução Sim. do isso, né, porque são esses que habitam em nós, né. É isso que eu sou, é isso que está em nós, né? Exatamente. É coisa, né? É isso. Uhum. Eu sou como eu tenho alguns trechos eu acho que é no Evangelho, acho que é aquele momento em que Jesus expulsa os demônios de alguém e que os demônios vão para porcos que se atiram de um precipício, e na discussão o demônio conversando diz assim, somos multidão, eu sou multidão, né? Então é multidão que nos habita, né? Por isso acho que o eles também é uma possível tradução, porque são muitos, né, que estão dentro de nós, e talvez a possível reconciliação se dê para ir além do bem e do mal, no sentido de que, se a gente usar demônio nesse sentido religioso, cristão, talvez, né, ou dessa tradição ocidental,
que a gente tem hoje, a gente tem um demônio igual a mal, igual a ruim, igual precisa ser expulso, igual precisa ir para fora, igual não pode ser eu, né? E se a gente pensar a própria origem, né, para os gregos, daimon era algo nem bom nem ruim, né? Algo da ordem do mistério, assim, né? E acho que o Nietzsche nos ajuda com isso, né? Até eu falei, além do bem e do mal, tem um livro dele, assim, né? E uma coisa que eu pensei no Destino, que ele recupera uma expressão latina que é o amor fati. Amor fati é esse amor ao destino, e que em inglês até se usa, né? Fate, e se eu não me engano, em português de Portugal se usa também fato como uma alternativa para destino. Ah, sim, sabia. Eu tenho a impressão que, eu não tenho certeza disso, né? Mas, enfim, o fate do inglês vem desse fati que está ligado com o fato e que tem a ver com isso, né? Quando a gente olha para trás para nossa história e consegue contar ela, não atribuindo a um destino externo, porque o mundo me conduziu, porque eu fui obrigado a fazer isso, porque eu não tinha alternativa, essas coisas todas, e a gente consegue olhar e dizer, bom, eu decidi, né? Inclusive o Nietzsche vai escrever em algum momento, não sei em que texto, em que livro, não lembro bem, mas ele vai dizer assim que essa passagem para que talvez a gente pudesse falar assim para dar análise também, né? É a gente poder contar a própria história em vez de dizer isso me aconteceu e passar a dizer assim eu quis, né? Uhum. Depois dizer, eu fui escolhendo. Eu tive sorte, tive azar aqui e ali, mas com aquilo que a roda da fortuna me destinou, Sim. eu tomei uma decisão diante daquilo e, bom, sou responsável, estou implicado também nas consequências disso, né? Não é uma punição externa, né? Ou se eu estou me punindo é por eu me sentir culpado, bom, questões que cada um precisa se haver, né? Com o próprio, entre seu desejo, a sua culpa e as consequências disso tudo. Claro, exatamente, porque é justamente essa colocação em algo que não sou eu, né, Júlio, que é isso que tu está dizendo, né, seja nos deuses, no destino, né, enfim, né, nos demônios, né, mas que não sou eu, né, agora poder tomar para mim a responsabilidade e mais do que isso, né, poder habitar também justamente, né, o que eu faço, habitar o que eu escolho, né, bom, aí a gente está em outro lugar já, né. E será que não é isso mesmo? Acho que tem uma certa verdade aí, né? Porque não sou eu, é o isso, né? Ou seja, é parte do self, né? É parte de mim, né? Mas não é o eu. Talvez Claro, são mas questões que não estejam no eu claro, propriamente. mas é uma recusa de poder se implicar com a própria vida, né, Júlio? Eu acho que é uma essa eu acho que isso dá a dimensão do impacto, vamos dizer assim, destrutivo que quem fica muito atribuindo ao destino, né, assim, as coisas da sua vida, eu acho que isso nos dá a dimensão do estrago, justamente, que faz quando a gente não se implica, né? Eu acho que é aí que a gente está justamente, né? É claro que o inconsciente está presente na vida de todos nós, né? Enfim, mas se a gente começa a achar que é só o destino, ou que tem pessoas que dizem assim, né, Júlio? Porque eu sou azarado mesmo, comigo tudo dá errado. Isso é super comum da gente escutar. Puxa, né, assim, essa pessoa está absolutamente, assim, passiva, vamos dizer assim, em relação à própria vida, né? O que se passa com essa pessoa? A gente poderia se perguntar, né? O que, em nome de quê que só o azar para ela, né? Assim, então, bom, né? Alguma implicação há de se ter. E implicação não é no sentido da culpa, né, Júlio? É de poder transitar por esses caminhos, de ver a serviço de que algo de tanto sofrimento, de tanto desprazer, se repete o tempo inteiro na vida de alguém, né? Nesse sentido, né? Não, eu acho que sim. E não, eu fiz a brincadeira assim com esse não sou eu, e concordo, não sou eu mesmo, porque está em outras partes, né? Se a gente pensar numa Claro, topologia, né, da mente, está em outras sim, partes que não o eu.
Claro. E até assim, principalmente para quem não transita tanto, né, não estuda psicanálise e Sim. tal, de que não é uma decisão consciente, né? Não assim, eu Exatamente. não quero me implicar. Claro que Não é não. uma preguiça, não é. Acho que essa é uma coisa importante, porque senão a gente. Não Disso é pode dessa sair uma ordem, leitura muito exatamente. torta, né? São mecanismos, né, Júlio, absolutamente inconscientes. Por isso que eu trouxe, né, essa ideia do sentimento inconsciente de culpa. É bom, né? O que decorre disso, que é a necessidade de autocastigo, né, de punição, que também é um mecanismo que se dá inconsciente, e o que resta, o que expressa isso, e que aí sim aparece, é isso que a gente está falando, né? Assim, as coisas se repetirem de um modo muito semelhante e que tem uma vivência de muito desprazer, de muito sofrimento, né? E de muito pouco prazer, alegria, bons encontros na vida, né? Assim, que seria um pouco indicativo, assim, de que aquilo que a vida apresenta pode se inserir, né? Também, né? Dentro de alguém, assim, né? Pode ter um atravessamento, né? E com isso a gente sai da ideia do julgamento, isso é bom, isso é ruim, Exatamente. e vai enriquecendo o eu, né? O eu, pensando assim, de uma maneira muito simples, talvez, assim, mas assim, essa parte que a gente é mais consciente, que a gente consegue tomar decisões, né? Um dos trabalhos da psicanálise é esse, né? Ou até, dependendo da linha, até vai ser esse, né? Fortalecer o eu, né? Ter um eu capaz de lidar, Sim, né, sim. com todas essas emoções que surgem e que a gente se assusta. E não só com as emoções ruins, com as boas também, né? Ligadas ao amor, ao ódio, né, Júlia? Que é isso, né? A sexualidade, o desejo assassino, né? Que está em todos nós, né? Lógico, o que pode representar, né, diante de uma oportunidade muito boa, um medo, por que eu não consigo, né? Na hora H eu falho, o que acontece, Exatamente. né? Me estudei tanto para a prova, cheguei na prova, me dei mal. Poxa, mas logo depois eu li, eu sabia as questões, por que eu, né? E não por isso que é importante assim, a gente trazer essa questão, não é assim, foi preguiçoso que não estudo, não tem nada a ver com isso, são questões complexas e que dão um trabalho danado, né? E a gente nunca termina. Claro, e eu acho que essa sensação, essa voz, né, que o Freud diz que a gente tem uma voz, né, capaz de captar, que eu acho que essa sensação, né, Júlio, que se apresenta de que para mim isso, né, de que se eu estou sofrendo é porque, bom, para mim é isso, né? Eu tenho o dedo podre mesmo, né? Eu acho que isso que tem uma certa sensação de que é isso mesmo que é para mim, né? Eu acho que isso dá uma notícia de que tem algo, sim, reverberando internamente, e que bom, que merece um espaço, assim, para poder circular de outra maneira, né? Para que a vida possa encontrar outras encruzilhadas dessa que a Yasmin traz, e não daqui o Édipo encontra Laio, né? E essas questões assumem muitos disfarces, né? É o signo, é porque eu sou, porque virginiano é assim, não tem jeito, né? E as cascas de banana também, nessas encruzilhadas, também para todo mundo escorregar, inclusive com diagnósticos psiquiátricos, Também. diagnósticos Isso que tu está psicanalíticos. trazendo é fundamental, Júlio. Que ideia boa que tu está trazendo, porque hoje talvez o que mais predestina as pessoas sejam diagnósticos apressados, né, assim, sem considerar outras coisas, outros elementos, né? Enfim, eu acho que esse é um elemento muito importante que tu está trazendo, porque isso marca destino. Exatamente. E, bom, o destino tá aí pra gente construir e contar depois, né? Não antes. É isso aí, é isso aí. E de várias versões, né, Júlio? Quanto mais versões a gente tiver, né? Bom, então eu proponho um brinde às encruzilhadas. Um brinde às encruzilhadas, ótimo, adorei. Um brinde às encruzilhadas. Saúde, até a próxima. Saúde, até.